Senhor nosso Deus, nesta manhã nos colocamos diante da Tua presença com o coração aberto e com espírito de reverência. Agradecemos por mais um dia de vida, por acordarmos com o fôlego que vem do Senhor, pela oportunidade de viver mais um capítulo escrito pelas Tuas mãos. Te pedimos, Pai, que abençoes este dia desde o seu início até o seu fim. Que a Tua luz brilhe sobre cada passo que dermos, que a Tua mão nos conduza por caminhos de paz, e que o Teu Espírito nos dê discernimento em todas as decisões. Que hoje não sejamos guiados pela ansiedade, pela dúvida ou pelo medo, mas sim pela confiança na Tua fidelidade. Declaramos que este é o dia que o Senhor fez, e por isso nos alegraremos e nos regozijaremos nele. Como está escrito em Salmos capítulo 118 e versículo 24, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos, alegremo-nos nele. Senhor, entra com provisão na vida de cada pessoa que ora comigo agora. Que o Teu favor se manifeste desde as primeiras horas da manhã. Que as portas se abram, que as respostas cheguem. Que o Teu nome seja glorificado em tudo que vivermos neste dia. Que nenhum mal nos toque, que nenhuma seta do inimigo encontre brecha, porque o Senhor é o nosso escudo e a nossa fortaleza. Sabemos que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Como diz em Lamentações capítulo 13, versículos 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. Que possamos andar hoje com o coração cheio de gratidão, confiante de que tudo está no Teu controle. Que o nosso dia comece e termine com a Tua paz reinando sobre nós. Que a nossa mente esteja focada em Ti e que tudo que fizermos seja para Te honrar. Hoje não será apenas mais um dia qualquer. Hoje é um dia de promessa, de milagre, de esperança e de vitória. Porque o Senhor está conosco, e onde o Senhor está, ali há liberdade, provisão, alegria e vida. E para você que está me ouvindo agora, se você crê que o dia de hoje já está abençoado por Deus, declare nos comentários: Amém. Eu recebo esta palavra. Isso é um sinal de fé, e quando declaramos com a boca e cremos com o coração, milagres acontecem. Senhor, neste momento nos aproximamos de Ti com humildade e fé, crendo que És o Deus que supre todas as nossas necessidades segundo as Suas riquezas em glória. Reconhecemos que toda prosperidade verdadeira vem de Ti, porque o Senhor é o dono de tudo que existe. Como está escrito em Ageu capítulo 2, versículo 8, Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus eterno, Te pedimos que a Tua bênção esteja sobre as finanças, sobre os projetos, sobre o trabalho, sobre cada área da vida daqueles que Te buscam com sinceridade. Muitas vezes somos provados pela escassez, pelo desânimo, pela falta de oportunidades, mas hoje entregamos tudo em Tuas mãos, crendo que, assim como fizeste brotar maná no deserto para o Teu povo, o Senhor também pode trazer provisão em tempos difíceis. Prosperidade, Senhor, é mais do que ter abundância material. Prosperidade é viver debaixo da Tua paz, é ter saúde, é ter o lar edificado na rocha, é ver os filhos crescendo com sabedoria, é caminhar com propósito, é descansar sabendo que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, como nos ensina Salmos capítulo 23, versículo 1. Oramos hoje por todos aqueles que têm se sentido limitados, presos em dívidas, cercados por preocupações financeiras. Que a Tua mão poderosa traga libertação nessa área. Que portas de emprego se abram, que ideias criativas surjam, que negócios se multipliquem, e que oportunidades apareçam onde antes só havia barreiras. Tu és o Deus que faz o impossível acontecer, e nada foge ao Teu controle. Assim como está escrito em Deuteronômio capítulo 28, versículo 12, o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à Tua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das Tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, porém não tomarás emprestado. Nós cremos nessa promessa, Senhor, e oramos para que cada um dos Teus filhos viva essa realidade em sua casa, em sua vida profissional, nos seus estudos, em tudo que empreenderem. Senhor, abençoa aqueles que trabalham de sol a sol, muitas vezes sem reconhecimento, sem descanso, mas com o coração íntegro. Que eles vejam o fruto do seu esforço, que recebam além do que esperam e que possam testemunhar a Tua fidelidade. Que nunca lhes falte o pão na mesa, a roupa no corpo, a dignidade no viver. Tu és o Deus que não se esquece de nenhum dos Teus. Abençoa, ó Pai, aqueles que empreendem, que lideram negócios, que geram empregos.
Dá a eles sabedoria para administrar, visão para crescer e um coração sensível para abençoar outros com o que têm recebido. Que saibam que prosperar não é apenas acumular bens, mas usar os recursos com propósito, responsabilidade e generosidade. Pois, como está escrito em Provérbios capítulo 11, versículo 25, a alma generosa prosperará, e aquele que dá a beber será também saciado. Senhor, ensina-nos a viver com contentamento, mesmo enquanto esperamos o cumprimento das promessas. Ensina-nos a confiar, a semear mesmo em tempos de seca, porque sabemos que no tempo certo colheremos. Como diz em Gálatas capítulo 6, versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Pai amado, declaramos que a nossa fonte é o Senhor. Não confiamos na força do nosso braço, nem na estabilidade da economia, mas sim na tua provisão. Cremos que quando somos fiéis, o Senhor abre as janelas do céu, como diz em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolher. Nos ensina, Senhor, a sermos bons administradores, a não desperdiçar, a ter disciplina, a planejar com sabedoria e, acima de tudo, a entregar os nossos caminhos a Ti. Que tudo que vier às nossas mãos esteja debaixo da Tua bênção, para que possamos glorificar o Teu nome com nossos recursos, se também abençoar os que estão ao nosso redor. Prosperidade é ter paz no coração, é dormir tranquilo sabendo que o Senhor está no controle, é ter saúde, é ver a família unida, é ter a presença do Espírito Santo em cada detalhe do dia. E por isso, hoje oramos pedindo que o Teu favor nos acompanhe, que o Teu Espírito nos direcione e que sejamos canais da Tua bênção nesta terra. Pai querido e amado, neste momento nos colocamos diante de clamando pela cura. Cura física, cura emocional, cura espiritual. Porque Tu és o Deus que sara todas as feridas, que toca onde medicina não alcança, que restaura o que parecia perdido e que transforma a dor em testemunho de vitória. Senhor, há pessoas que estão nos ouvindo agora que têm enfrentado doenças no corpo. O diagnóstico veio como uma sentença, o tratamento tem sido difícil, a dor tem sido constante e o coração muitas vezes já está cansado. Mas nós te buscamos, ó Deus, como o nosso médico dos médicos. A Tua palavra nos garante, em Êxodo capítulo 15, versículo 26, que Tu és o Senhor que sara. Nós cremos nisso. Toca agora, Senhor, aquele que está com enfermidades nos ossos, no sangue, nos órgãos internos. Repreende toda a inflamação, toda a infecção, toda doença crônica. Vai agora, Espírito Santo, visitando os hospitais, os lares, os quartos silenciosos onde há alguém esperando um milagre. Passa com Teu bálsamo de cura, passa com Teu poder restaurador. Onde houver dor, traga alívio. Onde houver fraqueza, traga força. Onde houver desesperança, renova a fé. Jesus, Tu curaste o cego, o paralítico, a mulher do fluxo de sangue, o leproso e tantos outros. E a Tua palavra nos assegura que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Então, nós te pedimos, manifesta o Teu poder agora, como no tempo dos evangelhos, e cura, Senhor, aquele que clama por Ti. Também oramos, Senhor, por aqueles que estão com feridas na alma, pessoas que sorrirem por fora, mas por dentro estão em pedaços, corações marcados por perdas, traumas, rejeição, ansiedade, depressão, medo. Cura, Senhor, as emoções daqueles que estão quebrados. Traz consolo aos enlutados, paz aos aflitos, esperança aos que se sentem sozinhos. Que a Tua presença entre como luz em meio à escuridão e que todo o peso da alma seja trocado por leveza e alegria. Sabemos que muitos carregam dores que ninguém vê, dores causadas por palavras duras, por decepções profundas, por abandono ou abuso. Mas o Senhor vê, o Senhor entende, e o Senhor pode restaurar por completo. Como está escrito em Salmos capítulo 147, versículo 3, sara o quebrantado de coração e liga-lhes as suas feridas. Deus de amor, cura também os relacionamentos doentes. Cura lares divididos,
casamentos feridos, amizades destruídas. Onde houver orgulho, coloca humildade. Onde houver mágoa, derrama perdão. Onde houver distância, traz reconciliação. Que a cura alcance não só os corpos, mas também os lares e os vínculos afetivos. Pedimos também pela cura espiritual. Há muitos que perderam a fé, que se afastaram de ti, que esfriaram na caminhada. Senhor, reacende a chama. Renova a paixão pela tua presença. Restaura a comunhão contigo. Quebra as cadeias espirituais que têm impedido tantos de te buscarem com sinceridade. E se alguém se sente indigno da tua cura, mostra a essa pessoa que o teu amor não se baseia em merecimento, mas em graça. Cura mesmo aqueles que não sabem como orar. Cura aquele que está apenas ouvindo esta oração em silêncio, com lágrimas nos olhos. Cura aquele que já não acredita mais em milagres. Porque quando o Senhor entra, tudo muda. Confiamos na promessa escrita em Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A tua cruz é a nossa cura. O teu sangue é o nosso remédio. Declaramos que nenhuma enfermidade tem mais poder do que o nome de Jesus. Que todo diagnóstico contrário à vida seja revogado pelo teu poder. Que cada célula doente seja restaurada. Que cada coração abatido receba ânimo. Que toda mente oprimida seja liberta. Senhor, nós te louvamos porque mesmo antes de vermos a cura, já cremos nela. Porque a nossa fé está firmada em ti, que tudo pode. E se o milagre não vier da forma que esperamos, sabemos que o teu plano é maior, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor Todo-Poderoso, hoje nos achegamos a te clamando por libertação. Libertação de tudo aquilo que tem oprimido, prendido, amarrado e afastado teus filhos do teu propósito. Tu és o Deus que quebra correntes, que despedaça julgos, que liberta os cativos, que transforma vidas pela força do teu Espírito. Neste momento, Pai, entregamos diante de ti todas as áreas onde o inimigo tem tentado dominar. Repreendemos, em nome de Jesus, toda força maligna que age nos pensamentos, nos sentimentos, nas atitudes e nos lares. Declaramos que todo espírito de confusão, de medo, de desânimo, de vício, de angústia, de rebeldia ou de opressão espiritual não tem mais poder sobre aqueles que confiam no Senhor. Como está escrito em João capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós cremos, Senhor, que a verdadeira liberdade só existe em ti, e por isso clamamos. Liberta agora aquele que está aprisionado na alma, aquele que vive preso em ciclo de pecado, aquele que não consegue vencer vícios, aquele que sofre com pensamentos destrutivos. Liberta, Senhor, o que está preso ao passado, as lembranças que ainda ferem, as vozes que ainda ecoam dizendo que ele não é capaz, que não vai conseguir, que não tem valor. Essas vozes não vêm de ti, porque a tua palavra nos chama de escolhidos, amados, resgatados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Liberta também, ó Pai, o que está em laços emocionais doentios, relações abusivas, dependência afetiva, medo de ficar só. Mostra a essa pessoa que em ti ela completa, que não precisa viver debaixo de amarras emocionais, porque o Senhor é suficiente. O Senhor preenche todos os vazios. Senhor, sabemos que muitos estão lutando contra vícios, drogas, álcool, pornografia, jogos, mentiras, impulsos destrutivos. Mas nós declaramos que o poder de Jesus é maior do que qualquer corrente. Que o teu Espírito entre agora e limpe o coração, que quebre os grilhões, que mude o apetite espiritual dessas pessoas. Que elas passem a desejar a tua presença mais do que qualquer prazer passageiro. Tua palavra diz em Isaías capítulo 10, versículo 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Nós cremos nessa unção que liberta. Cremos que é o mover do céu neste momento e que correntes estão sendo quebradas enquanto essa oração é feita com fé. Senhor, visita os corações que estão tristes, abatidos, cercados de pensamentos ruins, perseguidos por traumas e medos. Liberta aquele que sofre em silêncio, que esconde a dor por vergonha, que vive em prisão emocional sem saber como sair. Que a tua luz entre nos porões escuros da alma e traga libertação total. Liberta também os lares. Senhor,
Quantas casas estão debaixo de brigas constantes, vícios dentro do ambiente familiar, ausência de diálogo, falta de respeito, palavras que ferem. Visita essas famílias com o teu poder restaurador. Expulsa toda influência maligna, toda seta do inimigo, toda obra contrária. Que haja paz, união, perdão, reconciliação e libertação dentro dos lares. Liberta ainda, ó Deus, aqueles que estão oprimidos espiritualmente, que não conseguem orar, que têm pesadelos constantes, que sentem pesos invisíveis, vozes ou pressões inexplicáveis. Nós repreendemos todo o espírito maligno, todo o laço espiritual que foi aberto por meio de palavras, atitudes, pactos ou práticas que não te agradam. Em nome de Jesus, que toda influência maligna seja quebrada agora. Como está escrito em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Declaramos que teu Espírito está aqui, e onde ele está, não pode haver prisão, não pode haver opressão, não pode haver amarras. Pai, nos ensina a caminhar em santidade, para não voltarmos aos laços que o Senhor já quebrou. Ensina-nos a vigiar, a orar, a nos encher da tua palavra, para que sejamos fortes espiritualmente e não mais sejamos dominados pelas obras da carne ou pelos enganos do inimigo. Hoje nós declaramos libertação. Libertação no corpo, na alma, no espírito, na mente, nas emoções, nos relacionamentos, nas famílias. Tudo aquilo que nos impedir de te buscar com liberdade, caia por terra agora em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso refúgio seguro, hoje nos achegamos a ti com confiança, certo de que tu és a nossa fortaleza, o nosso escudo, a nossa torre forte em tempos de angústia. Vivemos em um mundo cheio de perigos visíveis e invisíveis, mas sabemos que quando estamos escondidos debaixo das tuas asas, nenhum mal pode nos tocar. Tua palavra nos assegura em Salmos capítulo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E é aí, Senhor, que queremos estar, à sombra da tua presença, cobertos pela tua graça, guardados pelo teu Espírito. Pedimos a tua proteção sobre os nossos caminhos. Quando sairmos de casa, que os teus anjos nos acompanhem. Quando estivermos na estrada, que a tua mão nos livre dos acidentes. Quando estivermos no trabalho, na escola, na rua, que o Senhor nos guarde de todo laço oculto, de toda cilada do inimigo, de toda violência e de toda armadilha maligna. Senhor, protege a nossa casa, que nenhum mal entre pelas portas. Que haja paz nos ambientes, harmonia entre os familiares, segurança contra qualquer tentativa do maligno. Que os nossos lares sejam cobertos pelo sangue do Cordeiro, assim como o Senhor ordenou ao povo no Egito, para que o anjo da morte não tocasse em suas casas. Como está escrito em Êxodo capítulo 12, versículo 13, e verá o sangue na verga da porta, e passará por cima daquela casa, e não haverá praga destruidora entre vós. Protege também a nossa mente, Senhor. Quantos pensamentos negativos têm se levantado, quantos têm vivido com medo, ansiedade, insegurança, angústia, ataques de pânico. Coloca teu capacete da salvação sobre nós, para que não sejamos levados pelas mentiras do inimigo. Que o nosso pensamento esteja firmado na tua palavra e na tua verdade. Cobre, Senhor, os nossos filhos com a tua proteção. Em um tempo onde tantos estão se perdendo nas drogas, na violência, na rebeldia e nas más influências, clamamos que teu Espírito os cerque de todos os lados. Que eles sejam guardados nos caminhos, protegidos nas amizades, livres de todo engano e guiados pelo teu amor. Cobre os nossos casamentos, nossos vínculos familiares, nossos relacionamentos. Livra-nos de traições, de divisões, de palavras malditas, de invejas e armadilhas. Como está escrito em Isaías capítulo 54, versículo 17, toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Senhor, guarda também a nossa vida espiritual, que o inimigo não encontre brechas em nós. Livra-nos da frieza espiritual, da distração com as coisas do mundo, da acomodação. Que a tua proteção seja como um muro ao nosso redor, blindando nossa fé, guardando nosso coração, mantendo viva a chama da tua presença. Livra-nos do homem mau, da palavra mentirosa, da acusação injusta, da armadilha que não vemos.
Tu és aquele que conhece o amanhã antes que o hoje acabe. Então confiamos a Ti o nosso futuro. Seja conosco em cada passo, em cada decisão, em cada porta que se abre ou se fecha. Clamamos por proteção contra todo tipo de mal. Mal espiritual, mal emocional, mal físico, mal familiar, mal financeiro. Que nenhum mal nos vença, porque somos Teus, lavados pelo sangue de Jesus. E a Tua palavra declara em Provérbios capítulo 18 e versículo 10: Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Senhor, nos esconda em Ti, nos envolve com a Tua paz, e que todo ataque do inimigo seja anulado agora em nome de Jesus. Que os Seus anjos acampem ao nosso redor, como diz em Salmos capítulo 34 e versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Não andaremos com medo, não viveremos em pânico, não seremos reféns das notícias ruins. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A nossa confiança está no Teu cuidado, e os nossos dias estão seguros em Tuas mãos. E você que está orando comigo, se você crê que o Senhor é o seu escudo e sua proteção, escreva agora nos comentários: Deus é o meu refúgio. Faça essa declaração de fé e tome posse da proteção divina sobre a sua vida e sobre a sua casa. Pai amado, neste momento queremos parar tudo e simplesmente Te agradecer. Antes mesmo de pedirmos qualquer coisa, queremos reconhecer o quanto o Senhor já tem feito por nós. Quantas vezes fomos poupados de perigos que nem vimos, quantas portas o Senhor abriu, quantas lágrimas o Senhor enxugou, quantas bênçãos foram derramadas, e muitas vezes nós nem percebemos. Hoje, com o coração cheio de gratidão, queremos dizer: obrigado, Senhor. Obrigado pelo fôlego de vida, por acordar, por poder enxergar, ouvir, andar, respirar. Coisas simples, mas que muitos não têm. Obrigado pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã, como nos lembra Lamentações capítulo 13, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. Te agradecemos, Senhor, pela família. Mesmo que nem tudo esteja perfeito, nós reconhecemos que cada pessoa que temos ao nosso lado é uma dádiva. Agradecemos pelo alimento na mesa, pelo teto sobre nossas cabeças, pelas roupas que vestimos, pelo trabalho que temos, pela escola dos nossos filhos, pelos livramentos que o Senhor nos dá dia após dia. Obrigado por cuidar de nós mesmo quando não percebemos. Obrigado pelas bênçãos visíveis e pelas invisíveis, pelos nãos que nos protegeram, pelas portas fechadas que nos pouparam de ciladas, pelos atrasos que nos livraram do mal, pelos recomeços que nos trouxeram mais força e maturidade. Senhor, Te agradecemos também pelas Tuas promessas. Mesmo as que ainda não se cumpriram, nós já Te louvamos por elas, porque sabemos que tudo acontece no tempo certo, no Teu tempo, e o Teu tempo é sempre perfeito. Como está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Obrigado, Senhor, porque mesmo nas lutas o Senhor está conosco. Mesmo nas lágrimas, o Senhor nos consola. Mesmo nos desertos, o Senhor envia o maná. E mesmo nos vales, sentimos a Tua presença nos sustentando. Te agradecemos porque a Tua fidelidade não falha e o Teu amor não se esgota. Também Te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos que ainda estão por vir, porque sabemos que há milagres preparados, respostas chegando, vitórias sendo liberadas. E já Te glorificamos por tudo o que o Senhor ainda vai fazer. A nossa fé não depende do que vemos, mas do que cremos. E cremos que os Teus planos são sempre melhores que os nossos. Obrigado, Senhor, pela salvação, pelo sacrifício de Jesus na cruz, pela graça que nos alcançou, pelo perdão que nos resgatou. Que nunca percamos a sensibilidade de reconhecer quanto fomos amados por Ti. Agradecemos por cada oração respondida, por cada livramento concedido, por cada dia em que acordamos sentimos Tua paz. Quantas vezes oramos e pensamos que o Senhor não estava ouvindo, mas no Teu tempo a resposta veio. E hoje vemos que o Senhor sempre esteve cuidando de cada detalhe. Te louvamos também pelas vitórias que vieram depois das batalhas. Porque foi nas lutas que aprendemos a confiar mais em Ti. Foi no choro que conhecemos Tua mão consoladora. Foi na espera que aprendemos a Te adorar mesmo sem entender. Senhor,
receba nossa gratidão. Que ela suba como um incenso suave diante do teu trono. Que a nossa boca nunca se cale de ti. Agradecer. Porque mesmo que tudo nos falte, se o Senhor estiver conosco, já temos tudo o que precisamos. Senhor Deus, neste momento levantamos um clamor por todos os corações cansados, abatidos, esgotados pela caminhada. Quantos têm enfrentado dias difíceis, batalhas silenciosas, pressões externas e internas que têm drenado as forças da alma. Por isso, hoje oramos, pedindo que teu Espírito venha sobre nós como um vento suave, trazendo renovo, força e nova vida. Pai, há momentos em que até orar se torna difícil. Há dias em que o peso da vida parece maior do que conseguimos carregar. Mas é nessas horas que mais precisamos do teu toque. Tu és o Deus que não se cansa, que não dorme, que não nos abandona. Como está escrito em Isaías capítulo 40, versículos 29 a 31. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Senhor, visita agora cada pessoa que tem sentido vontade de desistir. Aqueles que perderam a motivação para continuar, que sentem que nada está dando certo, que estão esgotados física, emocional ou espiritualmente. Toca nesses corações e sopra um novo fôlego de vida. Restaura as forças como o Senhor fez com Elias no deserto, quando ele disse que não aguentava mais. Mas o Senhor o fortaleceu e lhe deu pão e água para continuar a jornada. Pai, renova o ânimo daquele que foi ferido, que se decepcionou, que foi traído ou abandonado. Renova a fé daquele que já não consegue mais acreditar, que orou tanto, esperou tanto e mesmo assim não viu mudança. Renova a coragem daquele que enfrenta um problema difícil e pensa que não vai suportar. Mostra que ainda há um propósito, que ainda há promessa, que ainda há caminho pela frente. Renova também, Senhor, o chamado. Quantos que um dia arderam no teu altar, hoje estão frios, distantes, sem forças para voltar. Que o teu Espírito reacenda a chama. Que venha o fogo do céu sobre os corações adormecidos, que o teu amor envolva aqueles que se sentem longe, e que a alegria da salvação seja restaurada. Como Davi orou em Salmos capítulo 51, versículo 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Sim, Senhor, dá-nos alegria outra vez. A alegria de te servir, de te adorar, de viver para a tua glória. Que as cargas do mundo não nos roubem aquilo que só o Senhor pode dar. Senhor, fortalece os joelhos cansados, as mãos caídas, os corações abatidos. Ajuda-nos a caminhar por fé e não por vista. Ajuda-nos a crer mesmo sem entender, a confiar mesmo sem ver, a persistir mesmo sem forças. Porque a nossa força vem de ti e o nosso socorro está no teu nome. Renova também, ó Pai, os sonhos que estavam enterrados. Há pessoas que deixaram de sonhar, que desistiram de planos porque foram frustradas. Mas o Senhor é aquele que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Que novos sonhos floresçam, que novos projetos surjam, que a esperança seja reacesa no coração de quem ora agora. Senhor, enche-nos com teu Espírito Santo. Que ele nos fortaleça, nos levante, nos inspire, nos transforme. Que a cada manhã sejamos renovados por ti, para que possamos viver com ousadia, perseverança e fé. E quando vierem os dias difíceis, porque eles virão, que estejamos firmados em ti, como casa edificada sobre a rocha. Nos ensina, Senhor, que o nosso descanso está na tua presença, e que mesmo no meio da batalha, podemos encontrar descanso aos teus pés. Que cada pessoa que ouve essa oração sinta agora o teu toque de renovo, que o cansaço dê lugar à paz. Que o desânimo dê lugar à esperança, que a fraqueza dê lugar à força, e que o Senhor nos sustente, nos carregue no colo quando for preciso, e nos mostre a cada dia que ainda vale a pena continuar. Porque quem caminha contigo nunca anda sozinho, nunca caminha em vão, nunca luta em vão. Senhor, nosso Deus e Pai, hoje oramos com o coração voltado a Ti, pedindo que aumentes a nossa fé. Fé para continuar. Fé para enfrentar, fé para crer quando tudo parece contrário. Sabemos que as dificuldades fazem parte da vida, mas também sabemos que a fé é a chave que nos mantém de pé quando os ventos sopram forte e as águas se agitam ao nosso redor. Pai,
Nós te buscamos em tempos bons, mas também aprendemos a te buscar em tempos difíceis. E é nesses momentos que muitas vezes a nossa fé é testada. É na dor que o Senhor nos fortalece. É na escassez que o Senhor prova que é o nosso provedor. É na tempestade que o Senhor mostra que ainda calma o mar com uma só palavra. Tua palavra nos diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E mesmo que hoje não estejamos vendo o milagre, nós escolhemos continuar crendo. Porque a fé não depende daquilo que enxergamos com os olhos, mas daquilo que confiamos com o coração. Senhor, há pessoas que estão vivendo provas tão difíceis que já nem sabem como orar. Estão desanimadas, frustradas, cansadas de lutar. Mas hoje nós declaramos: ainda há esperança, ainda há caminho, ainda há resposta. Porque o Senhor continua no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Fortalece, ó Deus, o coração daquele que está passando por um momento de perda. Perda de alguém querido, perda de um emprego, de uma relação, de uma oportunidade. Mostra que, mesmo na perda, o Senhor tem poder para restaurar. Que nada que vem das tuas mãos pode ser roubado e que o Senhor sempre tem algo maior preparado adiante. Fortalece também aquele que está enfrentando humilhação, perseguição, injustiça. Que ele saiba que o Senhor é a sua justiça. Que nada passa despercebido diante dos teus olhos. Que, como diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Senhor, dá-nos fé como a de Abraão, que mesmo sem ver, creu contra a esperança. Fé como a de Jó, que mesmo em meio à dor, declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Fé como a de Ana, que mesmo na amargura de alma, orou e creu que o Senhor traria o milagre. Fé como a da mulher do fluxo de sangue, que enfrentou a multidão porque sabia que um toque seria suficiente para mudar sua vida. Ajuda-nos, Pai, a continuar confiando quando as respostas demoram, a seguir caminhando mesmo quando os pés estão cansados, a manter a esperança viva, mesmo quando tudo parece contrário. Que possamos declarar como o salmista em Salmos capítulo 121, versículo 1 e 2. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, que nenhuma dificuldade seja maior do que a nossa fé. Que, ao invés de alimentar o medo, escolhamos alimentar a confiança em Ti. Que mesmo diante da escassez, da enfermidade, do luto, da solidão, do fracasso ou da dor, possamos crer que o Senhor está escrevendo uma história de superação em nossas vidas. E mesmo que o milagre não venha da forma como esperamos, nos ensina a confiar no Teu plano. Porque a fé também é saber esperar com paciência. Também é seguir adorando mesmo sem entender. Também é manter os olhos em Ti quando tudo mais parece ruir ao nosso redor. Senhor, aumenta a nossa fé. Que ela não seja apenas um sentimento passageiro, mas uma base firme que nos sustenta nos dias, bons e ruins. Que possamos declarar como o profeta Abacuque em capítulo 13, versículos 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Senhor, hoje oramos olhando para o amanhã, para os dias que ainda não vivemos, mas que já estão diante dos Teus olhos. Oramos pelo futuro, entregando nas Tuas mãos cada passo que ainda vamos dar, cada decisão que ainda vamos tomar, cada caminho que ainda vamos trilhar. Tu és o Deus que conhece o fim desde o começo. Nada te surpreende, nada te pega desprevenido. Antes que qualquer plano nosso existisse, o Senhor já havia escrito cada detalhe dos nossos dias. E por isso hoje entregamos o nosso amanhã aos Teus cuidados, com confiança, com fé e com esperança. A Tua palavra nos diz em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Que promessa maravilhosa! Saber que o Senhor não pensa o mal de nós, mas deseja nos conduzir a um futuro de paz, de propósito, de plenitude. Pai, quantas vezes o futuro nos assusta. São tantas incertezas, tantos problemas ao redor, tantas notícias ruins. Às vezes olhamos adiante e vemos mais obstáculos do que possibilidades.
Mas o Senhor nos chama a confiar, a não vivermos paralisados pelo medo, mas movidos pela fé, porque o nosso amanhã está seguro em tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor, a viver um dia de cada vez, a não sermos consumidos pela ansiedade, nem dominados pelo pânico do que virá. Ensina-nos a descansar na certeza de que o Senhor já está no nosso futuro, preparando tudo, abrindo portas, fechando outras, alinhando o que precisa ser alinhado. Senhor, pedimos que nos dê direção para o futuro, que os nossos planos estejam de acordo com a Tua vontade, que os nossos sonhos sejam purificados pelo Teu Espírito, que não trilhemos caminhos de frustração, mas sim os caminhos da vida eterna. Como diz em Salmos capítulo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Pai, oramos por aqueles que têm medo do que está por vir, medo de perder, medo de fracassar, medo de ficar sozinho, medo de sofrer. Que o teu amor venha lançar fora todo esse medo, que o teu Espírito traga segurança e firmeza, que possamos acordar a cada manhã com a certeza de que estamos debaixo da Tua proteção, conduzidos pelas Tuas mãos poderosas. Também oramos por aqueles que perderam a esperança no futuro, que acham que nunca vão conseguir sair da situação em que estão, que não acreditam mais em mudança. Senhor, renova a esperança nesses corações. Mostra que ainda há muito para viver, que ainda há promessas a se cumprir, que o tempo da colheita vai chegar para aqueles que têm plantado com lágrimas. Nos dá sabedoria para tomar decisões que vão nos levar mais perto dos teus propósitos. Livra-nos das armadilhas do inimigo. Protege-nos dos caminhos que parecem bons aos olhos humanos, mas se conduzem à destruição. Que os nossos passos estejam alinhados com a tua palavra e com o teu tempo. E mesmo que o futuro seja diferente do que imaginamos, que seja sempre melhor, porque veio das tuas mãos. O que importa não é termos o controle, mas sabermos que estamos sendo conduzidos por um Deus que é fiel, justo e amoroso. Um Deus que não falha, que não abandona, que não esquece. Senhor, renova em nós a esperança de que dias melhores virão, a esperança de que a dor vai passar, a esperança de que tudo o que estamos vivendo hoje está nos preparando para algo maior, a esperança de que, no tempo certo, tudo vai se cumprir. A tua palavra diz em Isaías capítulo 43, versículo 19, Eis que farei uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Senhor, faz algo novo nascer, que o teu povo possa perceber o mover do teu Espírito mesmo em tempos difíceis, que o teu povo veja o brotar da vida mesmo em meio à aridez. E que cada pessoa que ora agora, cheia de dúvidas e incertezas, sinta a tua presença dizendo, não temas, eu sou contigo. Eu já preparei o caminho. Confia em mim. Senhor Deus Todo-Poderoso, chegamos ao fim desta oração com o coração transbordando gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Reconhecemos que nada seríamos sem a tua presença constante, sem a tua misericórdia infinita, sem o teu amor que nunca falha. Agradecemos, Senhor, por cada vitória alcançada, por cada batalha vencida, por cada livramento que o Senhor nos concedeu mesmo quando não merecíamos. Agradecemos porque o Senhor é fiel e justo, porque mesmo quando nós falhamos, o Senhor permanece firme ao nosso lado. Em ti encontramos refúgio, força e esperança. Como diz em Salmos capítulo 107, versículo 1, Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E essa misericórdia tem nos sustentado a cada dia, nos levantado a cada queda e nos guiado por caminhos de justiça. Agradecemos pelas bênçãos visíveis, aquelas que tocamos e celebramos, e pelas bênçãos invisíveis que só o nosso coração sente. Agradecemos pelo dom da vida, pela saúde, pelo alimento, pelo teto que nos abriga, pela família, pelos amigos, pelo trabalho, pelas oportunidades. Agradecemos pelas lições aprendidas nas dificuldades, porque sabemos que o Senhor usa até os momentos difíceis para nos moldar e preparar para algo maior. Agradecemos porque, mesmo quando passamos pelo vale da sombra da morte, não tememos mal algum, pois Tu estás conosco. Obrigado por nos carregar no colo quando nossas forças faltaram. Obrigado por nos cercar de Teus anjos e por ouvir cada oração, cada clamor, cada suspiro do nosso coração. Obrigado pelo Teu Filho Jesus, nosso Salvador, que entregou a vida para que pudéssemos ter a vida eterna.
Hoje declaramos que confiamos em Ti para o presente e para o futuro. Que nossa fé não esmoreça, que nossa esperança nunca se apague e que o nosso amor por Ti cresça a cada dia. Senhor, ensina-nos a viver com gratidão constante, reconhecendo que tudo vem das Tuas mãos generosas. Que possamos ser luz no mundo, testemunhas vivas do Teu poder e da Tua bondade. Confiamos que o Senhor continuará a fazer maravilhas em nossas vidas, guiando-nos, protegendo-nos, curando-nos, libertando-nos e abençoando-nos abundantemente. E para todos que estão ouvindo esta oração, deixe um convite. Se você crê que Deus tem feito milagres na sua vida, que o Senhor tem sido a sua força e seu escudo, deixe seu amém nos comentários. Compartilhe sua fé e fortaleça a nossa comunidade com a sua palavra de fé. Glória a Deus por tudo o que Ele é e por tudo o que Ele tem feito.